Pode ser que esse vídeo ele se estenda um pouco mais que os normais. Afinal, a gente vai debruçar sobre muitos assuntos de extrema importância aqui. Tem um requerimento muito importante na CPI dos atos do dia 8 de janeiro em relação aos senadores Alcir Lucas. E eu preciso fazer essa leitura com vocês desse tema que foi publicado no jornal Antagonista. Ainda, a gente vai falar sobre um requerimento que já tinha sido apresentado pelo até então senador Sérgio Moro e que esse requerimento confronta direto Lula e Maduro. Eu também quero trazer para vocês aqui que teve decisão do STF, que não foi boa, e você vai precisar entender um pouco, é atinente ao Eduardo Cunha. E também vou trazer um áudio que foi vazado aqui, onde um senador de esquerda expõe duras críticas e expõe realmente uma faceta do Lula que a sociedade brasileira precisa enxergar. Então, muito foco, porque vai ter bastante coisa importante no nosso vídeo. Só vou pedir a você, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente, não custa, dá uma ajuda pra gente chegar aí à meta de 1.400.000 seguidores. Eu sei que a gente consegue, beleza? Bora começar? Vem comigo. É o seguinte, dentro da CPMI de 8 de janeiro, que é um tema que está chamando muita atenção, a gente tem que focar nos poderes que essa CPI tem. Essa CPMI, ela vai ter um prazo de 180 dias para acabar. Ela já começou, o prazo já está correndo, o reloginho já está correndo. Então ela tem 180 dias para poder chegar ao seu fim. E nesse fim vai ser feito um relatório. Até então a relatora é amicíssima do Flávio Dino e totalmente tendenciosa ao lado do governo. Mas a oposição quer fazer um relatório paralelo, mas a grande questão é o que se pode descobrir a partir dos poderes que a CPMI tem para fazer requisições. E uma dessas requisições é a do Alcir Lucas. Ele pediu que haja a quebra do sigilo de Flávio Dino. Você tem noção quanto isso impacta a um aliado direto do governo Lula, Flávio Dino? O senador Alcir Lucas apresentou um pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sobre a CPMI de 8 de janeiro. A quebra do sigilo telefônico do Flávio Dino pode ser uma verdadeira bomba para o governo Lula. Essa matéria é do jornal O Antagonista e eu trago aqui para vocês em primeira mão. Em alguns casos, quando se quebra o sigilo telefônico, isso causa uma repercussão tão grande, tão grave, que às vezes é capaz de derrubar governos. Então, é interessante essa quebra de sigilo, afinal, já prenderam o celular de Bolsonaro, já está com eles. O que resta agora em relação a saber da quebra de sigilo do general Gonçalves Dias, do Flávio Dino, do Capelli, que foi interventor do Distrito Federal, muita coisa para ser descoberta. Vamos lá, bora falar agora sobre Nicolás Maduro, fazendo aqui uma menção a um Twitter do CNN Brasil. Após reunião com Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o posicionamento da Europa em aceitar Guaidó no lugar de Maduro e classificou o ex-deputado como um impostor. Então essa é a matéria publicada aqui, eles colocaram o vídeo aqui, eu acho desnecessário colocar, mas a gente vai tecer alguns comentários. Lula quer o isolacionamento, ser isolado, ficar isolado. Na verdade, o que acontece? Eu trouxe um editorial para vocês aqui que durante o governo Bolsonaro foi constatado, e os jornais de extrema esquerda contam isso com a boca cheia, como se fosse alguma vantagem, de que houve sabotagem pesada dentro do governo Bolsonaro. Os membros do Itamaraty, vamos dizer assim, os diplomatas brasileiros, isolavam Bolsonaro, impedindo que Bolsonaro tivesse reuniões bilaterais com outros líderes. Qual é o argumento? Bolsonaro passaria vergonha no Brasil. Então, agora a mídia vem e conta, Lula já teve mais encontros com chefes do que Bolsonaro em um ano.
Pois é, quem está pagando tudo isso somos nós. E eu vou te falar a verdade, sabe o que esses encontros do Lula vão resultar para o Brasil? Sanções comerciais. Sabe o que esses encontros do Lula vão resultar para o Brasil? Desemprego, fome, miséria. Porque ele acaba de atacar os Estados Unidos, dizendo que toda a culpa da ditadura existente na Venezuela é culpa dos Estados Unidos. Agora ele ataca a União Europeia, dizendo que a União Europeia errou demais em reconhecer Maduro como um ditador e Guaidó como presidente. Aí nós vamos lembrar da fala dele comparando a Ucrânia com a Rússia, onde ele colocou na mesma pasta a União Europeia e os Estados Unidos. Enfim, onde Lula quer chegar? Lembre-se, um povo miserável é muito mais fácil de controlar. Um povo que não consegue ter armas, um povo que não pode ter armas. Um povo que não pode ter pensamento crítico, um povo que não pode ter opinião própria, é muito mais fácil de dominar. Afinal, vem cá, vamos ser sinceros, cá entre nós. Você acha que é mais fácil o Maduro manter o poder dele lá na Venezuela, onde está todo mundo passando fome e não sabe nem o que fazer, nem tem acesso à internet direito? Ou aqui no Brasil, que ainda está saindo de um governo que deixou o povo politizado? Que sabe questionar, que melhorou a situação econômica do país? E aí? Qual o resultado de tudo isso? Então, você sabe muito bem que no final das contas, eles não querem, a esquerda não quer, que o povo brasileiro saia do atoleiro. Assim é muito mais fácil de controlar. Bora falar agora de Sérgio Moro, uma matéria publicada na Revista Oeste, que vale a pena a gente fazer uma análise. O senador Sérgio Moro, ele quer uma audiência com a líder da oposição de Maduro. E aí ele vai dar espaço para que ela possa falar sobre as violações e para derrubar a narrativa que o governo Lula inventou de que Venezuela não é autoritária. Maria Corina Machado foi candidata a vice-presidente, é oposição, mas ela nunca vai conseguir vitória. Por quê? Porque lá não existe democracia. Tá, o Pedro Doria, eu já falei algumas vezes que eu sou um assíduo seguidor dele, embora eu discorde de um monte de coisas. Ele relatou que ele foi na Venezuela fazer a cobertura como correspondente internacional das eleições na Venezuela. Segundo ele, soldados armados buscam as pessoas nas comunidades, chegam até a boca de urna com armas em punho, e isso não é com um ou dois, não, é em toda zona eleitoral, nem se importam com as fotos que é tirada pela imprensa, afinal, nem escondem que é uma ditadura, e com essas armas em mãos, mandam as pessoas votar. Isso é democracia? Não, não é. E esse tipo de violação, a partir dessa audiência pública, que vai haver com solicitação aqui, foi feita a solicitação de Sérgio Moro, pode mostrar que o governo Lula mente ao dizer que é só uma narrativa de que a Venezuela é autoritária. Não, a Venezuela é uma ditadura, sim. Vamos lá, para vergonha nossa de cada dia, a gente vai trazer mais uma matéria aqui para vocês. Essa aqui foi publicada pela Adriana Ventura, para mim uma parlamentar excepcional, tá? Conheço pessoalmente, inclusive já votou em projetos que a gente apresentou e entregou para deputados lá no Congresso Nacional. E ela faz uma postagem aqui que envergonha qualquer brasileiro. Matéria do Valor Econômico. O STF anula a condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato. A Lava Jato só vai servir para pegar um ou outro que ousaram estar do lado do Bolsonaro, como por exemplo o Collor. O Collor deve na Lava Jato? Deve. Foi punido? Sim. Porque deve? Não. Por estar do lado do Bolsonaro. Olha o que a Adriana Ventura escreve. Os desmandos não param. Mais um criminoso à solta. Eduardo Cunha tendo sua condenação de 16 anos de prisão anulada pelo STF. Quando essas arbitrariedades quase que diárias vão acabar? Vão acabar quando o povo entender
que quanto mais calado ele ficar, mais isso vai acontecer. Mas se você achou pouco, eu trouxe uma matéria para vocês, e agora eu vou trazer mais uma, de que o diretor do Instituto Lula, o Okamoto, que foi condenado na Lava Jato, que tinha um desvio aí de 4 milhões de reais para o Instituto Lula, foi anistiado e ganhou 100 mil do governo Lula como indenização. Mas não para por aí não, quando a gente pensa que a coisa não pode piorar, vem sempre o pior. Esse editorial é do ranking dos políticos. A comissão de anistia determinou o pagamento de 2 mil mensais para o parlamentar, como a decisão tem efeitos retroativos de junho de 2010 até a data do julgamento, o valente receberá 332 mil em caráter indenizatório. Então presta atenção. O deputado Ivan Valente, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, foi anistiado pelo governo Lula, vai receber 2 mil por mês e mais 332 mil de indenização numa bolada só. Assim, de uma vez. Compensava, né? Compensava. E isso vai acontecer por quê? Porque ele enfrentou a ditadura dos militares. Pois é. Será que depois dessa ditadura que nós estamos enfrentando agora, nós também vamos ser indenizados? Eu dispenso. Afinal, dinheiro público, é do povo. Isso aqui é um absurdo, é uma aberração. Vamos lá, pessoal. Tem um áudio que está circulando aí de um senador de esquerda, ex-senador, na verdade, o senador Arthur Virgílio. Esse compensa você escutar, tá? Compensa você escutar. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ele fez uma publicação aqui. Escuta, tá? Escuta para você entender um pouco mais sobre o que ele fala de Lula. Lula é o que se pensava que Bolsonaro viria a ser. Fui colega de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e depois no Congresso. Eu senador, ele deputado. Nossas relações eram frias, distantes, porque víamos o mundo com olhos bem diferentes. No segundo turno da eleição presidencial, votei Bolsonaro porque sua política econômica delineada por Paulo Guedes reduziu a relação dívida pública-PIB, diminuía o desemprego, saiu-se melhor da pandemia que potências como os Estados Unidos da América e fortes países europeus, convivia respeitosamente com o Banco Central Autônomo, presidido pelo pós-doutor em Economia pela Universidade de Chicago, Roberto Campos Neto. Votei em Bolsonaro porque não podia votar no homem do mensalão e do petolão. Este último, uma série de negociatas que surrupiou R$1 trilhão da Petrobras. Sentia irritação quando via Bolsonaro falando coisas impróprias nas conversas diárias com os seguidores do tal cercadinho. Ficou marcado pela grande imprensa como um autoritário, mesmo tendo ojeriza aos ditadores venezuelano, cubano, nicaragüense, russo e todos os demais. Pois o autoritário Jair Bolsonaro, que falava bastante o que não praticava, jamais perseguiu ninguém, nem mesmo Lula, em seus 4 anos de mandato. Bolsonaro criou fama de ser o autoritário que nunca foi e Lula é. Nunca cabalou cassação de ninguém junto aos tribunais. Ouvia as duras críticas, que o próprio endossava a certas frases impróprias, proferidas de forma improvisada e amadora no cercadinho. Mas não realizou nada do que dizia. Governou democraticamente, não tinha amigos ditadores, respeitou a Constituição e o Supremo Tribunal Federal. Resultado: Lula é o que Bolsonaro parecia ser. Vingativo, perverso, mesquinho, cheio de tramas antidemocráticas e promiscuidades fora das 4 linhas do respeito ao Brasil. Neste momento, trama, através de prepostos, tornar Bolsonaro inelegível. Erro infantil, porque o julgamento duro ao seu desgoverno seria impiedoso em 2026. Anotem, a recepção fraterna de Lula ao chefe da ditadura assassina e corrupta da Venezuela tirou a venda dos olhos de muita gente, do povo e da imprensa, até mesmo da parte que considera ou considerava a carteira de vacina de Bolsonaro mais importante que o assalto de R$1 trilhão à Petrobras. Senti asco
quando vi a paparicação a um ditador desalmado, condenado pela ONU, que matou mais gente que todos, que está sob vigilância da Corte Penal Internacional da Haia e que é a versão sul-americana do Putin que tanto Lula venera. Votei em Lula uma vez, no segundo turno de sua luta contra Collor. Depois, nunca mais. E depois dessa atitude, dessa fraternidade com o ditador que massacra o povo venezuelano, nunca mais mesmo. Pois bem, lembrando a vocês que esse é um ex-senador, ele é do Amazonas e é de esquerda. Não é um defensor de Bolsonaro da direita, não. Ele é de esquerda. Aqui é onde você tem que ter a visão. O Aldo Rebelo, que também é de esquerda, fez críticas duras. E é esse pessoal que é da esquerda que está vendo o absurdo que está acontecendo e que realmente entendeu, não, a gente quer democracia. Por mais que eles criticassem Bolsonaro, estivessem contra Bolsonaro, eles viram o quão tenebroso e gravoso é o governo Lula da forma que ele vem agindo. Tá? Mais um editorial importante para vocês, esse da Gazeta do Povo. Essa pergunta vale $1 milhão. Essa pergunta é importante demais. Resta saber se os senadores eleitos para defender os interesses da população e não os de Lula vão ter a hombridade necessária para barrar Zanin. Zanin é o advogado pessoal de Lula. Zanin é o nome que é indicado ao STF. Imagina, você já viu os desmandos do STF da forma que eles estão acontecendo. Imagina agora com o advogado declarado de Lula lá. Só que a grande questão é que Lula indica, mas tem que ser aprovado pelo Senado. E agora é o plus. Será que os senadores terão uma hombridade de barrar a nomeação de Zanin ao STF, ou se acovardarão e se venderão ao sistema, mantendo ainda mais um aliado do Lula dentro do Supremo Tribunal Federal? Aí, essa é a pergunta que vale $1 milhão, que foi feita, inclusive, aqui no Gazeta do Povo. Bora lá, tem mais uma matéria para vocês, Pleno News. CPMI. Eduardo Bolsonaro requer ofícios do STF sobre atos de 8 de janeiro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro requeriu à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que solicite ao Supremo Tribunal Federal todos os documentos, processos e inquéritos que tratam das manifestações radicais que assolou o Distrito Federal em 8 de janeiro. O parlamentar está previsto como suplente na comissão. A grande questão é: Alexandre de Moraes prometeu entregar toda a documentação, todo o dossiê que existe para a CPI que acontece na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não fez, se recusou. E agora, o Arthur Maia, que é o presidente da comissão da CPMI, argumentou que vai até Moraes para pedir que ele compartilhe todos os documentos do inquérito. Será que Moraes vai entregar? Será que os documentos entregues pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro Supremo, será que eles corroboram e estão eivados de todas as nuances da legalidade ou estão ilegais? Porque se estiverem ilegais, vai vir à tona. A oposição vai ter um prato cheio. Será que Moraes vai entregar? Acho que não. Na minha visão, acho que não. Por fim, mas não menos importante, a última matéria aqui que eu trago para vocês é da Jovem Pan. Ex-presidente do Cremers diz que mais médicos sem revalida é risco para a saúde, uma verdadeira excrescência. Ele disse o seguinte: sejam brasileiros formados no exterior ou estrangeiros formados no exterior, tem que passar pelo revalida para atuar no Brasil, segundo a nossa ótica e da legislação. O mais médicos e a atuação sem revalidação é uma excrescência. Sem as devidas exigências legais, como vamos coibir possíveis erros médicos dos profissionais?
Questiona Eduardo Neubart Trindade, conselheiro e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. A grande verdade é que o Mais Médicos, ele entra como uma plataforma de fomento a ditaduras, a ditadura cubana. Aqui no Brasil, se o governo confiscar 50% do seu salário, é absurdo. Trabalho escravo. Se o seu patrão confiscar 50% do seu salário, é absurdo. Trabalho escravo. É violação aos direitos humanos. A integridade faz parte dos direitos humanos, o livre direito ao seu próprio trabalho. Afinal, não é vocês, esquerdistas, que defendem o direito do proletariado? Agora, tomar dinheiro dos médicos cubanos que estão aqui para bancar a ditadura, tá tudo bem? Tá tudo bem? E o pior, a questão médica aqui, sem revalida. Colocar em risco cada cidadão brasileiro que vai ser atendido por um médico sem a revalidação. O que nos garante que esse médico não é um técnico, ou não é uma pessoa que passou por um cursinho ali de 2, 3 meses para chegar aqui e tá aplicando bezetacil no bumbum do cidadão brasileiro. Ou que chega aqui para ver você com uma parada cardíaca e virar e dizer ali no SUS, é virose. Você já passou por isso, você sabe? Eu quantas e quantas vezes eu já fui no SUS? Foi muitas vezes. Na minha infância pobre, até depois de casado, foi só SUS. E eu sei muito bem como um médico preparado, revalidado e recebendo bem atende. Agora imagina um cubano que não tem inclusive revalida, não é? Enfim, esse foi nosso editorial de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. A gente faz com todo carinho aqui para você. Por favor, deixe seu comentário. Se for para elogiar, vai ser bem-vindo. Se for para tecer críticas, também serão bem-vindas. Eu quero uma democracia. E na democracia tem diálogo de ideias. Tem gente da esquerda com poder de fala e tem gente com direita. Na autocracia, é a esquerda caçando quem é de direita. Já caíram 2 deputados. 3. Porque Pablo Marçal foi eleito, teve votos e não assumiu. Caiu Deltan Dallagnol, não assumiu, não continua. Caiu Crivella. A Zambelli já anunciou hoje que está com medo por ser a próxima da lista. E enfim, isso é democracia? Não. A democracia tem que ter os deputados de esquerda livres e dispostos a falar, para representar o voto daquele cidadão de esquerda que votou neles. O de direita também. Não é o que acontece no Brasil. Errou aqui, mas vai ficar. A grande ideia, né? Vamos dizer assim, mais ideia, pluralidade, saiu, né? Saiu. Você tá rindo de mim que eu sei. A pluralidade de ideias. Isso é o que manda. Isso é o que manda. Tem que ter. Esse é o Brasil que eu quero. Tá bom? Obrigado por tudo, é sempre um prazer poder estar aqui com você, discutindo, e até o próximo vídeo. E não ri de mim não, viu, no erro de português, só porque eu não edito o vídeo, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus, até mais.